nosso meio. E o que nós vamos falar nessa noite é sobre o poder da oração. Nós cremos que há poder na nossa oração. Nós cremos que há poder quando nós oramos, quando nós apresentamos ao Senhor. E nós vamos ler aqui em Mateus, no capítulo 21, no versículo 22. Só vamos ler somente esse versículo. Mateus 21, versículo 22. Que diz assim: se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Agora você vai dizer bem assim para o Senhor: eu creio que tudo o que eu pedi em oração, eu receberei do Senhor. Amém. Se você crê nisso, aplaude ao nome do Senhor. Diga a Ele que você crê, que você confia e que suas orações serão atendidas por Ele. Qual o poder que tem uma oração, queridos? A oração, ela tem poder para tudo. Uma oração, ela tem poder para curar. Se você estiver enfermo e você orar, o Senhor, Ele é poderoso para te curar. Se você está aflito, angustiado, ansioso e você faz uma oração, Ele pode trazer a sua calmaria. Ele pode trazer de volta a sua alegria. A oração, ela tem poder de quê? De libertar. De libertar o quê? Da opressão do inimigo, de espíritos malignos mesmo, que vêm nos assolar, que vêm nos afrontar. Te libertar de prisões, que muitas vezes são homens que impõem essas prisões sobre as nossas vidas. Prisões espirituais, prisões financeiras. Às vezes está preso no passado, está preso em coisas que feriram, em coisas que machucaram. Mas quando você coloca isso em oração, o Senhor responde com libertação. A nossa oração, ela tem poder de perdoar. Quando você se coloca em oração e alguém te feriu muito, e você está ali sangrando, você está sofrendo, mas você entende que você precisa liberar perdão. E às vezes a nossa oração é justamente para que nós venhamos pedir perdão ao Senhor. E essa oração, ela tem um poder sim de o Senhor nos perdoar novamente. Do Senhor fazer algo novo, mais uma vez, quando nós pedimos esse perdão a Ele. E a nossa oração, ela não tem limites para que Deus opere milagres em nossas vidas. E quando nós falamos aqui que a nossa oração, ela tem poder de curar, queridos, você precisa acreditar na sua oração. Você precisa acreditar que essa oração, ela tem sido alcançada no Senhor, que o Senhor tem ouvido o seu clamor. Eu já contei muitas vezes aqui sobre a minha filhinha Esther. E ela estava no momento em que eu precisava da cura dela. E as vozes que eu ouvia era somente que não havia cura, que não havia como. Mas entende, queridos, quando você ora, quando você acredita em quem é o Deus que você está servindo, você vai falar: o Senhor já curou, o Senhor já fez, porque eu creio nisso. A minha palavra, ela é cura, porque Deus já fez. Então, quando você ora por cura, você precisa acreditar que aquilo sim é possível para Deus. Que vozes contrárias, que palavras contrárias não têm mais poder do que a sua oração com seu Deus. E existem coisas em nossas vidas que elas vão acontecer para que eu e você venhamos orar.
As coisas vão acontecer para te motivar a orar ao Senhor. Vamos ler esse texto que está lá em 2 Reis, no capítulo 20. Nós vamos ler o versículo 1 ao 5. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 ao 5, diz assim: Por esse tempo o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz: Ponha suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Olha só o que o Senhor estava dizendo a ele: Se prepara, porque você não vai sarar, você vai morrer. E esse recado foi o próprio Deus que estava mandando para ele. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: Ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus lhe disse: Volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo: Eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curá-lo, e daqui a 3 dias você irá até o templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Assíria. Defenderei essa cidade por causa da minha honra e por causa das promessas que fiz ao meu servo Davi. Olha a situação que estava esse rei. Ele estava enfermo. E o profeta vai até ele. E a resposta que ele tem é que ele vai morrer. E ninguém quer ouvir que vai morrer. Ninguém quer ficar doente. Mas entenda que o Senhor pode colocar você em situações, em dificuldades, em aflições, em tantos problemas que você olha e você não está vendo o Senhor agir muitas vezes. Mas entende que o Senhor está fazendo isso, mas é para te provocar a orar. É para te mover em oração. É para falar: filho, fala comigo. Filho, eu preciso te ouvir. Filho, tenha relacionamento comigo em oração. E oração, queridos, ela não é só você falar, você precisa ouvir Deus responder. E aquele rei, quando ele escuta aquela palavra dura do Senhor dizendo: se prepara. Se prepara, porque isso não tem cura, isso aí é para a morte. Ele se inclina em oração, ele vira para a parede e ele clama ao Senhor. E ele pede graça novamente a Deus, ele pede misericórdia, ele fala: Senhor, eu tenho te servido com tanto amor. Ah, Senhor, tem misericórdia de mim. E ele chora amargamente. E quando ali o profeta está saindo do quarto, sai do quarto e no meio do pátio o Senhor já manda ele voltar. O Senhor se compadeceu daquela oração. O Senhor se compadeceu daquele choro amargo, daquela dor que ele estava sentindo naquela hora. E o Senhor fala: ei, filho, eu estou te curando, mas não é só por um dia não. Eu estou te dando mais 15 anos para que você venha aí viver grandes maravilhas que eu ainda vou fazer no meio do povo. Eu vou dar livramento. Olha, o Senhor estava fazendo até mais para ele. Mas o Senhor precisou movimentar. Alguma coisa teve que acontecer para que ele viesse a orar. E nós precisamos estar atentos quando coisas estão acontecendo em nossas vidas. Eu não sei o que você colocou aí no seu papel. Eu não sei se você já está diante de algo que já aconteceu e você está precisando se mover em oração.
Mas coloque com clareza na sua oração: Senhor, eu entendo que o Senhor está me movendo, eu entendo que o Senhor está me movimentando a falar contigo, a me inclinar ao Senhor, a ouvir o que o Senhor quer dizer a mim. Nós não precisamos ficar buscando os porquês. Não é sobre o porquê que isso está acontecendo em nossas vidas, mas é para quê. Nunca porque, Senhor, que isso está acontecendo. Senhor, o que eu preciso aprender com isso? O que eu preciso mudar nisso, Pai, para que as coisas venham mudar? O que precisa mudar em mim, Senhor, para que algo venha mudar nessa situação? É buscar clareza no Senhor do porquê? Não. Mas para quê, Senhor? O que eu tenho que fazer, Senhor? Olha para dentro de si. Examina-se a si mesmo. Olha para a sua situação que está impossível aí, mas Deus está te falando: sou eu que estou causando, sou eu que estou permitindo, sou eu que estou querendo te sacudir, meu filho, te colocar diante de mim com mais intensidade, com mais intimidade. E quando nós vemos aqui que algo precisa acontecer para que a gente venha orar, todos nós temos situações. Todos nós temos aí os motivos das nossas orações. E nós precisamos estar preparado não só quando as coisas acontecerem, mas nós temos que estar sempre vigilantes e em oração. Porque quando algo acontecer para nos movimentar em orar, aquilo ali não vai ser algo novo, algo diferente, não, mas é uma continuidade, com mais intensidade daquilo que você estava buscando no Senhor. E quando eu contei aqui da minha filha Esté, quando eu estava grávida dela, eu subia toda semana naquele Monte dos Milagres, lá no Gama. Uma vez por semana ia eu, meu esposo, mais uns casais de amigas, a gente subia toda semana lá. E eu subi lá até um dia antes de ganhar ela. E lá não tinha escada não, era as rampas mesmo, assim, os matos que a gente ia segurando. Mas toda semana o meu compromisso com o Senhor estava ali. Orando, apresentando minha filha, apresentando minha família. Deus já estava me preparando para aquilo que iria acontecer. Porque quando ela nasceu, com 13 dias, ela foi parar no hospital. E ela foi desenganada, ela teve coqueluche com 13 dias de vida. Ela parava de respirar a cada 2, 3 minutos. E para o homem aquilo era impossível. Mas eu já estava debaixo de uma graça, eu já estava num momento de comunhão com o Senhor, que eu sabia que eu precisava buscar mais. Era naquele ambiente, mas eu precisava orar mais. Eu precisava entender que o Senhor estava fazendo algo acontecer, para que eu agora viesse acreditar naquelas orações que eu fazia quando estava tudo bem. Orar quando está tudo bem é muito fácil. Acreditar que está tudo bem, que vai ficar melhor ainda, é muito bom, mas quando alguma coisa acontece para te sacudir, para você realmente acreditar na sua oração, é aí que Deus fala: ei, filho, é disso que eu estou falando. É saber me adorar no momento do dia da luta, é saber me adorar no dia da provação, no dia da dificuldade. E todos os dias eu falava: eu vou sair daqui com a minha filha. E no tempo determinado pelo Senhor. Porque Deus falou com meu esposo que com 13 dias ela ia sair de lá. Ele tinha feito um voto com Deus de 7 dias e Deus não tirou. Porque ele fez um propósito de durante 7 dias dar uma volta lá. E com 7 dias Deus ia tirar ela. E deu 7 dias, Deus não tirou. E ele foi orar ao Senhor: por que não tirou minha filha? Olha o porquê. Senhor, por que minha filha não saiu com 7 dias? E aí Deus vira para ele e fala assim: filho, você fez um propósito comigo da queda das muralhas. De 7 dias, mas deixa eu te falar, filho. Não são 7 voltas na muralha, são 13 voltas para que ela viesse a cair. E com 13 dias eu vou tirar sua filha daquele hospital.
E ele acreditou naquilo ali e ele continuou dando as voltas. Todo dia ele ia para o monte, eu no hospital com ela no isolamento, só eu, ela e Deus. E ele ia dar aquela volta. E quando foi no 13º dia, 7 horas da manhã, entra uma médica no meu quarto, que só estava eu e minha filha. E essa médica nunca tinha passado lá para ver ela. Ela só entrou, olhou para minha filha tendo crise e falou: você quer ir embora? Eu falei: eu quero. Na noite anterior a médica falou: a gente não tem mais o que fazer. Mas pela manhã, no 13º dia, o dia que o Senhor falou que ia tirar ela de lá, a médica foi lá e quer ir embora. Eu falei: quero. E fui para casa. Sabe por quê? Porque o que eles não podiam fazer por ela, o Deus que eu acreditava fazia. Eu fui com ela ruim para casa, eu fui com ela ruim, mas eu fui com ela com Deus. E falando: Senhor, Tu és o médico dos médicos. O Senhor é quem cura, o Senhor é quem dá fôlego de vida, o Senhor é que vai trazer o pulmão dela ativa novamente. Foram 6 meses cuidando dela em casa. Mas desde a alta dela, eu nunca voltei com ela para aquela emergência. Porque aquilo que Deus provocou para acontecer, para que nos movimentássemos mais, Ele operou o milagre. Estava confortável orar quando estava tudo bem. Mas quando veio o dia da dificuldade, nós estávamos mais fortalecidos. E buscamos mais no Senhor e conseguimos a cura que nós precisávamos. Mas você vai precisar orar para as coisas acontecerem também. Olha o que está lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Nós vamos ler do versículo 10 ao 19 e depois o 27 e 28. Que diz assim: Aí Ana se levantou aflita e chorando muito. Orou a Deus o Senhor e fez essa promessa solene: O Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela. E notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía som nenhum. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: Até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse: Vá em paz, que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela e saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava triste. O nascimento de Samuel. E na manhã seguinte, Eucana e sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus, o Senhor, e voltaram para casa. E Ramá, Eucana, teve relações com a sua esposa Ana. E o Senhor respondeu a oração dela. E no versículo 27 fala assim: Eu pedi esta criança a Deus, o Senhor, e Ele me deu o que pedi. Por isso agora eu estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então eles adoraram a Deus ali. Ana, ela precisou orar para que alguma coisa acontecesse na vida dela. Ela tinha seu marido. Eles tinham uma vida confortável. Mas para ela faltava algo. E o que faltava para ela era um filho que ela sonhava. E naquele momento, como muitas vezes, todos os anos, quando eles iam ali adorar o Senhor,
ela orava. Mas naquele dia ela entendeu que ela precisava orar para que alguma coisa viesse a acontecer, para que algo diferente acontecesse. Ela estava rasgando a alma dela ali ao Senhor. E o interessante, quando nós vemos que ela está orando, ela não está gritando para que todos ouvissem. Mas ela se derrama e só mexe os lábios ali, dizendo ao Senhor aquilo que ela precisava. Qual era a dor da alma dela, o que ela estava ali, esperando que acontecesse algo diferente. Queridos, há muito poder nessa oração da nossa alma. O Senhor, Ele se compadece. E por mais que às vezes aquele que se achegou até a ti, até te acusando, até pensando mal de ti, ele vai ser usado para lançar a palavra e o Senhor vai fazer cumpri-la. Quando Eucana chega, ele pensa que ela está embriagada, mas ela era cheia do Espírito. Ela estava ali se derramando ao Senhor. E ela estava ali fazendo um voto com Ele. Quando nós oramos para alguma coisa acontecer, entenda também que existe o tempo determinado do Pai. Ezequias não deu tempo nem do profeta sair ali. E ele já voltou com a resposta de Deus. Daniel estava orando ali, já estava em 21 dias orando, jejuando, buscando ao Senhor. E o anjo veio com a resposta, porque ele estava preso no meio de uma guerra, de uma batalha. É por isso que nós precisamos orar incansavelmente, sem cessar, até que a resposta venha. Não se apegue, queridos, a 7 dias. Não se apegue a 7 semanas. Não se apegue a 7 meses, a 7 anos, mas se apegue àquele que pode fazer em um de repente dele. O de repente de Deus pode ser amanhã. O de repente de Deus pode ser anos, mas vai acontecer. E Ana, ela sai dali. Ela é aquela mulher que chegou ali sem comer, frágil, com o coração amargurado, com o coração ferido, sendo humilhada dentro da sua própria casa, porque a outra já tinha gerado, ela não tinha gerado. Mas ela chega ali, ela se entrega ao Pai. Ela entrega as suas orações ao Senhor. E ela acredita, porque quando Ele fala assim, vai minha filha, porque conforme você falou ao Senhor, Ele vai cumprir na sua vida. Então entende que conforme você tem entregado ao Senhor, Ele é fiel para cumprir. Ele é justo e misericordioso para cumprir sobre a sua vida. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, né? Bem mais jovem. Eu estava terminando a minha faculdade. Eu trabalhava lá no CIA. E eu não tinha carro. Eu pegava 5 ônibus por dia. Porque eu saía às 6 da manhã para ir para o trabalho. Do trabalho para a rodoviária. Da rodoviária para o Lago Norte. Do Lago Norte para a rodoviária de novo. E depois para Santa Maria. E durante o meu trabalho, muitas vezes eu precisava sair, fazer algumas coisas a pé. Lá no CIA. E tinha dias que eu pegava chuva. Tinha um dia que era o sol quente. E teve uma vez que eu estava com meu pé machucado. E eu tendo que andar naquele solzão quente. E lá o que mais tem é o quê? Concessionária. E eu todo dia eu olhava e eu falava assim, ô Senhor, me dá um carro. Eu preciso tanto de um carro. Eu já tinha tirado a minha carteira. Financeiramente eu não tinha condição ainda, porque o meu salário naquela época era um pouquinho mais do que um salário mínimo. Mas todo dia eu passava e eu falava, eu quero um carro. Mas teve um dia, queridos, que eu saí, estava lá no meu trabalho, foi dia de pagamento, aí eu tinha que ir em vários bancos, olha o perigo. Fazia vários saques e voltava a pé com aquele dinheiro todo na bolsa para levar para o meu serviço para fazer o pagamento do pessoal. E peguei uma chuva. E quando eu estava indo para o trabalho, eu liguei lá e falei assim, será que eu podia ir direto para casa? Porque eu estou toda encharcada. E amanhã eu entrego o pagamento. Não, tem que vir hoje. Oh, gente, aquilo rasgou a minha alma. Que eu me senti tão humilhada de você ter que andar no ônibus, chegar ali
E quando eu cheguei lá, eu fui para dentro do banheiro. E eu ajoelhei naquele banheiro do serviço e eu orei. E eu falei, Senhor, eu preciso de um carro. Não é um luxo que eu estou pedindo, é só para isso aqui, para eu trabalhar. Mas eu rasguei minha alma naquele banheiro do serviço. Isso foi na sexta-feira. Quando foi no sábado, eu estava lá em casa no computador. Eu virei para minha irmã e falei assim, bora lá no Gama que eu vou comprar um carro. Ela, tu vai mesmo? Eu falei, vou. E eu fui com ela lá no Gama. E na primeira agência que eu entrei, eu olhei para um golzinho em bola. Eu falei, é esse mesmo que eu quero. Eu entrei nele, eu não entrei em nenhum outro carro. Eu falei, é esse que eu quero. Eu não sabia nem como é que uma ficha podia aprovar. Mas foi só o tempo dele entrar lá e ele voltou. Seu carro está aprovado, você vem pegar na segunda-feira. E o Senhor me deu o meu carro. Sabe, queridos, às vezes a gente precisa orar mesmo para as coisas acontecerem. Mas quando a gente ora, a gente precisa fazer alguma coisa. Se eu ficasse só ali orando, pedindo a Deus, esse carro não ia cair do céu. Eu precisava ir lá e tentar fazer alguma coisa. O seu milagre talvez não esteja no seu mundo físico, mas alguma coisa no espiritual você vai ter que fazer. Talvez algum perdão você tem que pedir, talvez algum perdão você tem que liberar, mas alguma coisa você vai precisar fazer para você receber isso do Senhor. Entende que também existe, quando você está em oração, uma força na concordância. Quando você ora por um mesmo propósito que o outro. Quando vocês oram junto, há poder nessa oração. Olha o que diz em Mateus, no capítulo 18, versículo 19 e 20. Diz assim, afirmo a vocês que isso também é verdade. Todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo Pai que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Eu vejo muitos casais aqui nessa noite. Muitas famílias. E às vezes o que você está buscando que é impossível para você, é impossível para sua casa, para sua família. E muitas vezes o que acontece é que cada um tem o seu momento de orar, cada um tem o seu momento de pedir, mas há poder na oração em concordância. Quando você pede a mesma coisa, você precisa se ajoelhar juntos e falar assim, nós vamos orar por esta causa. Assim como diz na palavra, né? Por esta causa eu me ponho de joelhos. Então entre em oração, em concordância, buscando o mesmo propósito, o mesmo objetivo, e verás que há mais poder, que há mais força. Isso traz até mais intimidade para a família, isso traz mais comunhão para a família. Ore em concordância, o ministério de louvor pode subir. Olha o que diz em Mateus no capítulo 5, no versículo 6. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que não pode ser visto. E o seu pai que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Agora você que está sozinho, você que talvez não casou, entende que o mesmo poder que há na concordância, quando você tem esse segredo de você entrar no seu quarto, quando você fecha a porta, os céus se abrem sobre aquele quarto. Existe um céu aberto dentro de um quarto fechado, no qual você vai ali se prostrar diante dele. Você vai clamar o nome dele e ele vai te responder com poder. Ele vai te responder como você nunca ouviu. Entre no seu secreto com Deus. Entre na sua intimidade com Deus. O Senhor nos pede para fecharmos a porta. Queridos, nós precisamos fechar portas também. Às vezes está falando demais, está falando para as pessoas erradas. Às vezes você vira para a pessoa e fala, eu estou orando por causa disso. Não, fecha a porta do seu quarto. Vai para o seu secreto com Deus. Que Ele que está lá no secreto, Ele está te vendo, Ele está te ouvindo.
E eu queria que você se colocasse de pé nesta noite. Eu quero que você venha aqui na frente, todos vocês, com seu papel. E você vai declarando ao Senhor, você vai apresentando a Ele. Há poder na oração. Há poder no nome de Jesus. E nesta noite cadeias serão quebradas. Se o seu impossível é uma libertação, Ele vai te libertar. Se o seu impossível é uma cura, Ele vai curar. Se o teu impossível é uma fraqueza, Ele vai te fortalecer. Se o teu impossível é algo financeiro, Ele vai abrir portas. Você tem liberdade para estar agora entrando em oração. Podem vir aqui mais na frente. Nós vamos estar orando com você nessa hora, enquanto o louvor vai aqui ministrando. Nós vamos agora entrar em concordância, em oração. Nós vamos concordar com a sua oração nesta hora. E creia que aquilo que é impossível para você é possível para o seu Deus. Aquilo que você não tem domínio, Ele tem. Onde suas mãos não podem ir, a dele lá está. Onde os seus pés não alcançam, Ele já está lá.